Mas talvez você se pergunte, como é possível que tantas pessoas estejam tão cegas e não vejam que estão sendo enganadas? Por exemplo, tem matérias nas publicações deles que mostram que pessoas muito inteligentes e instruídas se tornam testemunhas de Jeová. Como é possível que mesmo pessoas com a mente mais aberta também sejam enganadas? Existe um estudo científico recente que explica quais são as estratégias usadas em grandes grupos para manipular as pessoas. Esse estudo não se refere a nenhum grupo específico, mas mostra que essas técnicas de manipulação são amplamente usadas, por exemplo, no meio político e por líderes religiosos. Esse estudo mostra 26 subcategorias de estratégias que são usadas para manipular as pessoas. E dessas 26 subcategorias, pelo que eu vi, apenas uma não se encaixa para as testemunhas de Jeová. Conforme eu for lendo, tente pensar em como isso se aplica às testemunhas de Jeová ou a qualquer grupo do qual você faça parte. A primeira técnica de manipulação é o isolamento, onde se separa ou distancia o membro do grupo de sua configuração de relações e espaços significativos, promovendo a imersão no espaço vital do grupo. A primeira subcategoria é o isolamento da família, onde se separa ou distancia o membro do grupo de seu ambiente familiar. No caso dessa religião, eles induzem os seus membros a se afastarem da sua família que não é testemunha de Jeová, e para aqueles membros que são testemunhas de Jeová que foram desassociados, eles fazem com que a sua família não tenha nenhum tipo de contato com essa pessoa. Ou seja, eles realmente afastam as famílias. A segunda subcategoria é o isolamento de amigos e rede de apoio social, onde se separa ou distancia o membro do grupo de seus amigos e da rede de pessoas em seu meio social. Eles incentivam as testemunhas de Jeová a não terem amizade com pessoas que não fazem parte da mesma religião que elas. E também, quando uma pessoa é desassociada, ela fica isolada de todos os seus amigos e de todas as outras pessoas que fazem parte dessa religião. Na outra subcategoria é o isolamento do trabalho, estudos e interesses, onde separa ou distancia o membro do grupo da prática de seus interesses e atividades educacionais e profissionais externas. Eles querem controlar que tipo de trabalho a pessoa pode ou não ter, desincentivam a busca por faculdade e também querem controlar que tipo de entretenimento ou atividades de lazer os seus membros podem ou não fazer e também limitar quanto tempo eles gastam com isso. A segunda técnica de manipulação é o controle e manipulação de informações, onde existe a seleção e gestão da informação, incluindo mentiras e manipulação de linguagem, sempre no interesse de quem controla o grupo e pretende monopolizar a informação que chega à pessoa. Aí nas subcategorias tem a manipulação de informações, com o objetivo de enganar, gerenciar com interesse ou ocultar as informações fornecidas ao membro do grupo, indicando-lhe também que tipo de informação deve ser transmitida externamente e o que não deve ser. Eles dizem que os seus membros não devem pesquisar sobre a Bíblia ou sobre a organização fora dos canais oficiais da Torre de Vigia, dizendo que essas coisas são mentiras publicadas por apóstatas e pessoas controladas por Satanás. Outro ponto é a manipulação da linguagem, que tem o uso de termos comuns e criação de neologismos, dando-lhes um novo significado que adquire uma intensa sobrecarga emocional e ideológica para o grupo, potencializando assim o uso de clichês doutrinários e formulações maniqueístas para exercer maior influência sobre o assunto. Formulações maniqueístas se referem àquele conceito de que só existem dois lados da história, o bem e o mal, Deus e o diabo. Então, as testemunhas de Jeová têm uma linguagem própria para tudo. Eles não aceitam se parecer em nada com outras religiões. Por exemplo, o que as outras religiões chamam de igreja ou templo, eles chamam de salão do reino. O que chamam de pastor ou padre, eles chamam de anciãos. O diácono é chamado de servo ministerial. Enfim, eles têm uma linguagem própria para tudo. E também tem muitas frases que são repetidas frequentemente. Por exemplo, sempre que acontece uma injustiça, é comum que os membros falem: "Ah, deixa nas mãos de Jeová." E também falam coisas do tipo: "O fim está muito próximo." E também que a vida de uma testemunha de Jeová é a melhor vida de todas. A terceira técnica de manipulação é o controle sobre a vida pessoal, algo muito comum no meio das testemunhas de Jeová. Eles exploram para conhecer em profundidade a vida pessoal da pessoa, de forma a orientá-la e nela intervir de forma a utilizá-la em benefício dos que controlam um grupo. Aí tem algumas subcategorias, que são o controle ou abuso das finanças, onde se investiga a situação financeira da pessoa e condiciona suas decisões de forma a obter o máximo de contribuição em benefício dos controladores do grupo. Eles incentivam os fiéis a contribuírem com seus donativos voluntários, mesmo que eles estejam passando por situações financeiras difíceis. Também tem o controle das atividades e uso do tempo,
onde se procura garantir que as atividades realizadas pela pessoa e seu tempo sejam dedicados ao grupo ou sob sua supervisão, minimizando as oportunidades de usufruir de outras fontes de informação e contato. Eles incentivam os membros a gastarem menos tempo em outras atividades para que eles tenham mais tempo para gastar com as atividades da religião. Também tem o controle e inspeção do comportamento, onde se estabelece mecanismos para monitorar o comportamento da pessoa, geralmente por meio de colegas, dificultando muito a privacidade. As testemunhas de Jeová aprendem que se elas ficarem sabendo que uma outra testemunha de Jeová está cometendo algo que eles consideram como sendo um pecado e a própria pessoa não confessa isso para os anciãos, então essa pessoa que ficou sabendo tem que contar isso para os anciãos, porque senão eles consideram como se a pessoa fosse cúmplice daquele pecado. Também tem o controle das relações afetivas e da vida sexual, onde eles buscam ter a última palavra sobre as relações afetivas que a pessoa pode ou não ter e as práticas sexuais que podem ou não ser realizadas e com quem. As testemunhas de Jeová não podem se relacionar com pessoas que não são da mesma religião e só podem ter relações sexuais com pessoas que são do sexo oposto e só depois do casamento. Além disso, quando um casal que é testemunha de Jeová vai se casar, eles precisam se reunir com os anciãos, onde são passadas instruções de que tipo de coisa eles podem ou não fazer na sua vida sexual como casal. Outra subcategoria é o controle e enfraquecimento da saúde física e mental, onde se impõe algum padrão de comportamento que fragiliza a saúde física e mental do membro do grupo, como a limitação do sono, má alimentação, abuso físico, exaustão, alterações nos estados de consciência, ou o impede de gerenciar problemas de saúde através de profissionais e tratamentos padronizados. É muito comum que as testemunhas de Jeová tenham diversos transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e a organização também controla que tipo de tratamento médico seus fiéis podem ou não aceitar, como no caso das transfusões de sangue. E também a outra subcategoria é o controle da autoexistência, que visa convencer a pessoa a deixar ao grupo as decisões sobre a sua existência. A torre de vigia faz de tudo para controlar cada passo que os seus membros dão em cada aspecto da sua vida. A quarta técnica de manipulação é o abuso emocional, onde se aplicam ações que visam influenciar os sentimentos e emoções das pessoas para manipulá-los para uma maior submissão ao grupo. Entre as subcategorias está a ativação autointeressada de emoções positivas, usando estratégias planejadas para ativar ou intensificar emoções positivas na pessoa com a finalidade de impactar e provocar experiências de vida prazerosas que levem ao fortalecimento do vínculo com o grupo, por exemplo, bombardeio de amor. A torre de vigia usa muito isso de sentimentos positivos para prender as pessoas dentro da organização. Eles induzem seus membros a acreditar que aquela é a melhor vida de todas e que eles são o povo mais feliz e mais unido do mundo. Também falam o tempo todo do paraíso e das bênçãos que os membros vão receber no futuro se permanecerem fiéis à organização. Outra subcategoria são demandas de compromisso afetivo e entusiástico, onde exigem que a pessoa se comprometa afetivamente com o grupo e com a vivência grupal, com entusiasmo pelo seu projeto de felicidade e realização pessoal no grupo. Eles realmente incentivam os membros a participarem das suas atividades religiosas com o maior entusiasmo do mundo. Também tem a intimidação ou ameaças, onde consiste em assustar a pessoa, avisando-a dos danos físicos ou psicológicos, incluindo espirituais ou outros, que lhe aconteceriam ou a seu ambiente se duvidasse ou se desviasse dos postulados do grupo. Eles dizem que não é possível ser feliz fora dessa religião e que se a pessoa sair dessa religião, ela vai perder a sua amizade com Deus e vai estar ao lado de Satanás e que aí vai ser destruído no Armagedão e não vai ganhar a vida eterna. Outro ponto é o desprezo, humilhação ou rejeição, que consiste em insultar, constranger ou mostrar desprezo e rejeição à pessoa por qualquer atitude ou comportamento que seja interpretado como sendo contrário aos interesses do grupo. O maior exemplo disso é o caso da desassociação e a forma como uma pessoa nessa situação é tratada. Outro ponto é a manipulação da culpa, onde consiste em infundir na pessoa a culpa por qualquer atitude, comportamento ou omissão que a autoridade atribua e interprete unilateralmente como contrária aos postulados do grupo. As testemunhas de Jeová têm uma consciência extremamente treinada para pesar e sentir culpa caso eles façam qualquer coisa que seja contrária às regras do grupo, mesmo que seja uma coisa insignificante. Também tem a indução à confissão de comportamentos, pensamentos e sentimentos desviantes,
onde impõe à pessoa como padrão de comportamento o dever de confessar perante o grupo ou seus líderes qualquer comportamento, pensamento ou sentimento que possam interpretar como desviantes. Os membros são induzidos a confessar aos anciãos sempre que eles cometem algum pecado que é considerado grave. E outro ponto é a concessão do perdão, que consiste em dar estrategicamente à pessoa algum tratamento brando ou liberá-lo da culpa, perdoando ou acabando com a punição e reintegrando-o plenamente ao grupo. Quando uma pessoa é desassociada, por exemplo, depois de muito tempo e depois de passar por muita humilhação, ela pode ser readmitida como testemunha de Jeová. Segundo eles, quando a pessoa volta a fazer parte da religião, então a pessoa, a partir desse momento, volta a ter uma amizade com Deus. A quinta técnica de manipulação é a doutrinação em um sistema de crença absoluto e maniqueísta, que é aquilo que eu já tinha explicado. Um sistema maniqueísta é que acredita que só existe dois lados da história, o bem ou o mal, Deus ou o diabo. Envolve desacreditar as ideias anteriores da pessoa, incutindo nela um sistema de crenças fechado e a sensação de ter sido escolhido para ser membro de um grupo detentor da verdade e superior ao resto do mundo. Não precisa dizer mais nada, é exatamente como são as testemunhas de Jeová. Aí nesse tópico tem as seguintes subcategorias: a reconstrução negativa do passado e da identidade anterior, que faz com que a pessoa, com base no novo sistema de crenças do grupo, rejeite sua vida passada e sua identidade anterior, considerando-a uma etapa errônea em sua vida. Eles dizem que o que a pessoa era antes de se tornar testemunha de Jeová é chamado de velha personalidade, que era algo que não era aprovado por Deus. E depois que se tornam testemunhas de Jeová, elas passam a ter o que eles chamam de nova personalidade, que segundo eles é o que é aceitável para Deus. Outra subcategoria é a seguinte: denegrir o pensamento crítico, onde eles desacreditam e rejeitam qualquer raciocínio da pessoa que não seja consistente ou que discorde dos postulados do grupo. Uma testemunha de Jeová não pode pensar por si própria, ela tem que pensar e agir de acordo com o que é imposto pela religião. Outro ponto é exigir plena identificação com a doutrina e sua aplicação. Envolve convencer a pessoa a se converter à doutrina ou ideologia do grupo, à sua aplicação e ao pleno cumprimento de suas regras, símbolos e formas de comportamento. Os membros aprendem que eles precisam se batizar como testemunha de Jeová e seguir todas as regras para poderem ser salvos. Também tem a imposição da doutrina acima das pessoas e da lei, onde eles forçam a pessoa a dar um valor absoluto à doutrina ou ideologia do grupo, colocando-a acima das pessoas e das leis sociais, e, em última análise, justificando meios ilícitos para atingir seus objetivos. As testemunhas de Jeová aprendem que se houver alguma lei que vá contra as regras da religião, então eles não devem obedecer a essas leis, porque, de acordo com eles, eles devem obedecer a Deus antes que aos homens. E também tem a glorificação do endogrupo e rejeição do exogrupo, onde se procura produzir na pessoa uma visão dicotômica maniqueísta da realidade que realce a bondade de qualquer coisa relacionada ao grupo e considere a vida fora como errática, digna de rejeição ou maligna. Eles acreditam que eles fazem parte da única religião verdadeira e que são as únicas pessoas no mundo que têm a aprovação de Deus, e que todas as outras pessoas que não são testemunhas de Jeová estão afastadas de Deus e que todas as outras religiões servem ao diabo. E a sexta e última técnica de manipulação é a imposição de uma autoridade única e extraordinária, que faz com que a pessoa obedeça e conceda o máximo poder e reconhecimento de qualidades especiais a uma única fonte de autoridade, governando ou inspirando o governo do grupo. Esse tópico traz duas subcategorias. A primeira é a imposição de uma autoridade absoluta, que impõe uma autoridade que detém todo o poder e que ela ou seus representantes devem ser obedecidos inquestionavelmente. Os maiores líderes dessa religião são os membros do corpo governante e tudo que eles falam é encarado como se fosse verdade absoluta. E os membros não podem duvidar nem questionar nada do que eles dizem ou fazem. E também tem a implantação da crença nas qualidades especiais do líder, que envolve persuadir a pessoa a reconhecer e admirar as qualidades ou poderes especiais sobre-humanos ou divinos do líder. As testemunhas de Jeová acreditam que os membros do corpo governante são ungidos e escolhidos por Deus e que eles de alguma forma se comunicam com Deus e que tudo que vem deles é a verdade absoluta. Uma matéria publicada por um pesquisador e professor universitário que é especialista em neurociência e comportamento humano explica um pouco sobre como funciona esse processo de manipulação, que é chamado de imunização cognitiva. Eu vou ler para você na íntegra sobre esse processo. Diz o seguinte:
Muito usado em ambientes que envolvem a fé como premissa de construção de crença, a imunização cognitiva é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. A pessoa cognitivamente imunizada transita no terreno da fé, da ideologia e do sonho futuro que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm relevância, sendo os argumentos minimizados, desacreditados ou menos relevantes, sendo o fim justificando os meios. E então assistimos gente estudada, inteligente, articulada, evidentemente sem intenção de tirar nenhuma vantagem ou proveito material de tal situação, defendendo em público o indefensável. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto? Bem, existem ao menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase: isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo suas ideias. A pessoa vai eliminando de seu convívio ou mesmo de sua atenção quem pensa diferente. Segunda fase: redução da exposição a ideias contrárias. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões em linha com seus credos. Terceira fase: conexão dos credos a emoções poderosas. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim pode acontecer. Lembra do se você pecar vai para o inferno? Quarta fase: associação a grupos que trabalham para combater as ideias dos grupos contrários. Em outra perspectiva, buscar enfatizar somente o lado ruim da outra parte, justificando a apatia ou pensamentos contrários que possam contribuir como colapso alheio. Quinta fase: a repetição. Repetição, repetição, repetição. Cria-se um tema, um lema, símbolo ou slogan que materializa um determinado credo ou visão, que passa a ser repetido como um mantra numa técnica de aprendizado incondicional. Os especialistas em psicologia das massas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos credos que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Principalmente quando esse senso de percepção tem relação com elementos como justiça, moralidade e ética, elementos coordenados pelo nosso córtex pré-frontal no cérebro, porém profundamente afetados pelas questões emocionais, como raiva, desprezo, nojo, vergonha, tristeza, entre outras, ativadas no sistema límbico e que sofre forte estímulo, superam as áreas morais, amortecendo sua atividade, ou seja, você literalmente deixa de raciocinar sob forte pressão emocional. Então as testemunhas de Jeová usam muito isso realmente, de procurar estimular o medo nas pessoas, o medo do Armagedon, o medo de pecar, o medo de desagradar Jeová e ser destruído e não ganhar mais a vida eterna. E essa forte pressão emocional faz com que a pessoa acabe não conseguindo raciocinar da forma correta. Continuando, além das vias normais que geram as emoções interpretadas como negativas, como medo e ansiedade, nas quais razão e emoção se integram e neste ponto há um equilíbrio nas tomadas de decisões, Joseph Ledoux descobriu uma via que ele chamou de shortcut. Essa via é ativada quando a situação é de extremo perigo ou extrema raiva. Nesse caso, ela não passa pela área racional, o córtex pré-frontal. Então, as emoções instintivas ficam livres para agir, nos tornando cegos a quaisquer tipos de evidências racionais. E aí, meu caro, minha cara, não adianta mostrar o vídeo, o recibo, o cheque, o testemunho do caseiro, a ordem da transportadora, o grampo telefônico. O imunizado cognitivo está vacinado contra fatos objetivos tangíveis ou intangíveis. Tá explicado então? Se você está se sentindo entorpecido das ideias, incapaz de descer do muro, disposto a olhar o outro lado, cego diante de uma crença totalmente unilateral, provavelmente alguém está lhe ministrando umas doses de imunizante cognitivo. Ou seja, uma pessoa que está imunizada cognitivamente não consegue enxergar os fatos, mesmo que se mostrem provas muito claras de que o que aquela pessoa acredita não é a verdade. E assim são as testemunhas de Jeová. Não importa o quanto você mostre para elas provas e fatos irrefutáveis, elas não vão acreditar. Eu sei que tudo que eu falei nesse vídeo é muito chocante, mas eu gostaria de fazer um pedido para você que não é testemunha de Jeová. Não maltrate as pessoas dessa religião. Não precisa agir com agressividade, muito menos com violência. Não precisa xingar, nem jogar água, nem nada disso. Tudo bem tentar alertar essas pessoas para que elas acordem dessa enganação, mas não precisa tratar elas mal. A maioria dessas pessoas tem boas intenções e não querem prejudicar ninguém. Elas fazem esse trabalho de pregação com essa insistência toda
por amor às pessoas na maioria das vezes, porque elas acreditam que através dessa pregação elas podem ajudar as pessoas a ganharem a vida eterna. Mas na verdade elas não sabem que estão sendo manipuladas e enganadas por uma organização que não é de Deus. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão com base em uma publicação das próprias Testemunhas de Jeová, que diz o seguinte: é evidente que o verdadeiro Deus, sendo Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Realmente, gostaria mesmo de associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Você que é testemunha de Jeová, com base nesse vídeo, você já viu que essa organização não é dirigida por Deus e que você foi enganado. Será que seria sábio continuar em uma organização que não te tratou de forma honesta? Pense nisso. Você que é testemunha de Jeová, você é realmente feliz? Ou você quer acreditar que você é feliz nessa organização e não consegue enxergar a realidade? Você já parou para pensar que você pode estar vivendo não a vida que você escolheu para você, mas a vida que outras pessoas querem que você tenha? Mesmo que você ache que isso é o certo, será que é você mesmo que toma suas próprias decisões? Ou cada passo que você dá é controlado por pessoas que ditam o que você deve fazer? Será que você tem a liberdade de escolher o que você quer ou não fazer, sem ter medo de ser duramente punido por isso? Se você já foi uma testemunha de Jeová e por qualquer motivo tenha saído, ou se você é desassociado ou dissociado, se saiu a francesa, ou até mesmo se você ainda é testemunha de Jeová e fica se cobrando, se culpando por qualquer motivo que seja, não se sinta assim. Não dê a outras pessoas que pecam igual ou pior que você o direito de te julgar e de decidir o que você deve ou não fazer da sua vida. Você não precisa se sentir culpado por nada, até porque a organização pela qual você foi julgado, na verdade, não é uma organização de Deus. Não fique se cobrando, se martirizando como se você fosse a pior pessoa do mundo, porque você não é. Se você cometeu qualquer pecado e já se arrependeu, então Deus te perdoou. Não deixe que ninguém te diga ao contrário. Não fique se culpando, tire essa culpa de você. Tenha certeza de que você é muito importante e vale muito para muita gente e também para Deus. E não deixe que ninguém te diga o contrário. Bom, para mim, a família é a maior riqueza que a gente tem na vida. Deus criou a família. E a família é algo sagrado. Se você tem na sua vida pessoas incríveis com as quais você sempre pode contar, sejam pessoas da sua família ou grandes amigos, se você tem pessoas que te amam, que te apoiam e sempre estão ao seu lado, não só nas horas boas, mas também nas horas ruins, valorize essas pessoas. Não deixe que ninguém te diga que você não pode demonstrar o quanto você as ama. A vida é muito curta e a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então aproveite cada minuto que você tem ao lado das pessoas mais importantes na sua vida. Demonstre seus sentimentos, diga o quanto você as ama e o quanto elas fazem a diferença na sua vida. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, não fique se privando, tendo crises de ansiedade por causa das milhões de regras impostas, que é o que acontece com muitos nessa religião. A gente só vive uma vez. Então, aproveite o tempo que você tem aqui para curtir a sua família, fazer o que você gosta, o que você tem vontade de fazer. Claro que desde que isso não prejudique ninguém. Não deixe que homens que pecam igual ou pior que você fiquem controlando cada passo que você dá. Viva e seja feliz! Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço muito por toda a atenção. Foram meses de pesquisas profundas para poder ajudar você de alguma forma. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que possa ajudar outras pessoas também, assim como talvez tenha te ajudado. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e desejo para você e para sua família tudo de melhor sempre. Um abraço!